Agora sim! Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, eu estou agora podendo ler vocês melhor aqui. Agora sim está tudo certo. Maravilha, gente! Como estão vocês, hein? Gente, eu cortei os cabelos, esse negócio tá se arrumando ainda, hein? Mas vai dar tudo certo. Contem pra mim, como estão vocês? Tá tudo bem? Que bom! Ou não? Essa semana não tá muito boa? Tá difícil? Deu bom? Deu ruim? Me digam vocês. Vocês receberam ontem um e-mail, né, com a dica de preenchimento de um formulário para enviar perguntas. Comentei que a aula de hoje vai ser para nós respondermos perguntas. Qual que é a sua maior dificuldade atualmente em relação a comportamento, em relação a controle emocional enquanto você opera? E eu tenho aqui algumas perguntas já que alguns de vocês enviaram nesse formulário. Mas é claro, boa tarde, Paty, seja muito bem-vinda. Mas é claro que eu quero deixar aberto para vocês, para que vocês enviem perguntas por aqui também, tá? Para que enviem perguntas aqui no chat para a gente conversar. E à medida que eu for respondendo algumas, se você se identificar, vão comentando aqui também, tá? Vamos fazer algo bem interativo e bem legal. Muitas perguntas acabam que são similares, acabam que se repetem, tá? Então, vamos ver. Uma pergunta que eu recebi aqui, que talvez seja comum para muitos de vocês, é a seguinte, que diz o seguinte, que a minha maior dificuldade inicia quando eu estou no game. Eu não espero chegar até o alvo final e estopo a operação, tá? Outra parecida foi nesse sentido, foi essa aqui, ó. Aceito ganhar pouco, mas aí fico nervosa e com medo de não continuar a meu favor. Aí encerro a operação e não chego onde tracei para chegar. E quando estou perdendo, aceito perder muito. Não sei se é o caso de mais pessoas que estão aqui com a gente ao vivo agora. Mas o que é essa questão de você aceitar ganhar pouco, né? Se aceita o loss, às vezes até de boa, tudo bem, controlado, também stop, mas quando você está ganhando, quando o mercado está indo a seu favor, você acaba tendo um processo de ansiedade muito grande, um medo de perder esse dinheiro que você está ganhando, e aí bate aquele sentimento do tipo, ai, deixa eu colocar no bolso, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando, deixa eu pegar esse pouquinho aqui, pelo menos eu vou ter ganhado, não vou ter perdido, né? E o que acontece é que você acaba ganhando pouquinho, você ganha. Só que você ganha pouquinho, 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 pouquinho. E quando você perde, às vezes uma única operação, com stop dentro do plano, acaba te levando o gain de todas aquelas outras operações, todos aqueles outros gains pequenininhos. Porque a conta, nesse caso, seu gerenciamento risco-retorno, não está compensando, né? Você até tem um alvo de ganhar mais, mas você não se permite ganhar mais, tá? E isso acontece porque você fica com muito medo de errar, medo do mercado voltar e você ficar com o sentimento de arrependimento, de você se arrepender de não ter saído e garantido ali, 50 pontos, 100 pontos, 2 pontinhos, 3 pontinhos, de você se arrepender de não ter colocado aquele dinheiro no bolso, né? E aí por isso você acaba saindo da operação logo. E aí depois a operação vai a seu favor, vai na direção que você tinha visto e você pensa, droga, se eu tivesse permanecido na operação teria sido um belo de um gain. Wagner tá dizendo que acabou de acontecer isso com você? Então, gente, e o que acontece muito é que um dos grandes fatores disso acontecer é porque a gente não está aceitando de verdade o risco da operação, tá? Porque você entende que às vezes quando você entra numa operação, você pensa, nossa, eu vou entrar nesse ponto aqui, se tudo der errado eu vou sair com menos tanto, só que se der certo eu vou sair com 200 pontos.
e você sabe que o mercado tem potencial de andar aqueles 200 pontos. Boa tarde, Cláudio. Seja muito bem-vindo. E o que acontece é que o mercado anda um pouco a seu favor e é como se você zerasse, você não aceita mais correr o risco. O mercado andou 50 pontos. Agora, nesses 50 pontos que ele andou, você já não aceita mais perder 100 para correr o risco de ganhar 200. É como se mentalmente o cenário todo da sua análise já tivesse mudado. Por isso que a principal estratégia para a gente trabalhar essa questão do eu não consigo alongar a operação ou eu não consigo sair no gain planejado, sempre acabo saindo antes com um gain pequenininho, a principal estratégia para a gente trabalhar isso é a questão de você mudar o que você valoriza como operar bem. Você parar de valorizar o resultado financeiro e você valorizar a disciplina, o operar bem. Porque concorda comigo que se você tinha o objetivo de ganhar numa operação 200 pontos no índice e andou 50 pontos e você, por ansiedade, por medo, acabou encerrando a posição, você não operou bem? Você concorda comigo? Você ganhou dinheiro, né? Você ganhou dinheiro. Só que você não operou bem. Operar bem seria o quê? Seria permanecer na operação até o seu objetivo final. E quando você entende de verdade esse conceito de operar bem e começa a aplicar isso no seu dia a dia, você começa a valorizar mais a questão de permanecer na operação e fazer aquilo que você se planejou para fazer. E aí você começa a conseguir permanecer na operação, começa a sair a sair só no gain planejado, e aí a sua relação com o mercado começa a mudar. Ó, o José tá falando aqui outra coisa. Ah, já vou entrar nesse ponto aí, tá? Então, a principal dica minha para você trabalhar essa questão de conseguir sair dentro do gain planejado é essa: valorize a disciplina de operar bem, valorize a disciplina de fazer o que está no seu plano, de seguir o seu plano, tá? E não o resultado financeiro. Ah, Luana, mas andou 50 pontos aqui e aí o mercado voltou e eu fui estopado. Tá dentro do seu plano? Era isso que estava no seu plano? Então, parabéns, você operou bem. Isso que você tem que começar a mudar, tá? Essa percepção, essa relação. Aí o José tá dizendo aqui, ó: estou entrando em vários ativos ao mesmo tempo, não consigo me policiar em entrar em um só. José, você pode utilizar esse mesmo princípio da disciplina, tá? É porque essa questão de operar vários ativos ao mesmo tempo, à medida que você for ganhando mais prática, não sei, José, quanto tempo você está no mercado, mas à medida que você for ganhando, às vezes, mais prática, mais confiança de leitura, mais experiência, fica mais tranquilo para você operar mais de um ativo ao mesmo tempo. Agora, quando você está iniciando, quando você ainda não é consistente em nenhum ativo, não faz sentido você querer ficar pulando de galho em galho. Porque o que acontece muito é que você ganha dinheiro num e acaba devolvendo tudo no outro. Ou o contrário, você não consegue plenamente focar no mercado naquele momento. E aí, às vezes, os melhores movimentos daquele ativo, você vai lá e perde por estar desviando o seu olhar de um para o outro. Então, foca realmente em um ativo. Coloca isso como objetivo, como meta para esse mês. Operar apenas um ativo, entende? E aí você vai ganhando familiaridade com ele, vai ampliando seus estudos, sua experiência, e assim vai, tá? Você espera ter grana até lá? Ter grana até onde, Antônio? Show, show. Ah, entendi. Você tá na fase de que ganha pequeno e perde grande. Gente, não dá. Se você tá numa fase em que você só ganha pequeno e perde grande, ou você tem que cortar as perdas, ou você tem que aumentar os ganhos, mas senão você não vai sobreviver no mercado. E você precisa sobreviver a essa fase de aprendizado, a essa fase difícil, para que depois você chegue nas fases dos ganhos, realmente, tá? Eu sempre digo que o que acontece muito é que a maior parte dos traders, eles morrem para o mercado, ou seja, perdem o capital que tem para operar, eles morrem
para o mercado antes mesmo de chegar na fase de colher os resultados, tá? Por quê? Porque acaba alavancando demais, se expõe demais ao risco, acaba operando muito pesado, que gera muito estresse emocional, entra em espiral de autossabotagem, faz um monte de bobagem, que se vocês já não fizeram, já ouviram muito de outras pessoas que passaram por isso. Então, você tem que garantir, se você está aprendendo, está começando, está ganhando experiência, tem aí pouco tempo, meses, 1 ano, 2 anos de mercado, garante que você vai sobreviver, tá? O Antônio tá falando que ele estava numa operação, foi estopado, aí subiu a favor da posição dele, só que aí ele já estava fora. Ó, paciência, acontece, entendeu? E sempre vai acontecer. Isso me, me remete muito a algumas perguntas que tem aqui, tá? Que é a questão de como lidar com as perdas, né? Ah, beleza, eu perdi dinheiro, mas e aí? Né? No fim das contas, eu até estava certo, mas eu perdi dinheiro e agora eu estou de fora. A gente não vai acertar sempre no mercado e a gente nem precisa, tá? A grande questão é que você não tinha como saber, Antônio, que o mercado ia só lá para pegar o seu stop e depois ele ia na direção do seu gain. Poderia isso acontecer? Poderia. Assim como ele poderia passar do seu stop e continuar na direção contrária. Não tem como a gente saber. Para isso que a gente precisa do gerenciamento de risco, para isso que a gente precisa controlar as perdas, para garantir que quando a gente perde, a gente vai perder menos do que quando a gente ganha. Então, aconteceu isso? Eu sei, é chato. Vai dar uma raiva? Vai, não tem problema. Sentir essa raiva é normal, mas ó, respira e foca na próxima operação, porque operação boa tem várias, entendeu? Então, a grande questão é de você olhar para a próxima. Beleza, aconteceu esse resultado agora? Ganhei, perdi? Tudo bem, ok, mas e aí? Vamos lá, o que dá para fazer agora? Tá? Ó, o Cláudio. Cláudio, chegou há pouco tempo? Não, ainda não abordamos essa questão. Vamos abordar agora, exatamente, especialmente para você. Cláudio está falando que ele está 4 meses entre simulador e real. Tenho muito a estudar ainda. Contudo, na real, meu maior bloqueio é clicar para fazer a entrada. Muitas vezes, nessa hora, passo para o simulador para ver o resultado e geralmente dá gain. E aí é complicado, né? Porque as operações que dão gain a gente faz no simulador, as que dão loss a gente faz na conta real. E aí? Cláudio, olha só, o que eu vou sugerir para você nesse caso, tá? Primeiro o seguinte, exatamente, né? Primeiro o seguinte, vamos largar o simulador, tá? Vamos largar de vez essa muleta, ou pelo menos provisoriamente. Em que sentido? Vai para a conta real com a menor mão possível, tá? Porque você precisa destravar. Essa questão de ficar na conta real e voltar para o simulador, ficar na real e voltar para o simulador, isso causa algumas barreiras psicológicas para você, tá? Por quê? Porque aí toda vez que você ganha no simulador, você pensa, poxa, poderia ter sido na conta real. E aí você meio que se martiriza, você se cobra por não ter feito isso na conta real. E aí se você faz na conta real e dá loss, você tem um sentimento de culpa. Nossa, por que eu não fiz essa operação no simulador? Não teria perdido dinheiro. E aí você se culpa por aquela perda financeira e você fica nesse duelo interno entre simulador e conta real, simulador e conta real, tá? Então, a minha dica para você é o seguinte, estipula uma meta por dia, pode ser financeira, pode ser em pontos, e principalmente um limite de loss por dia, tá? Financeiro, em pontos, e começa o dia operando na conta real, tá? Ah, bati meta, vai para o simulador. Ah, fui estopado, vai para o simulador, tá? Aí você pode fazer isso. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente fica com medo de tomar stop, né? De ser estopado, de perder dinheiro, medo de errar a operação. E aí tem muito a ver com várias perguntas que o pessoal mandou aqui, que é essa questão do medo de errar, medo de clicar na boleta, medo de errar. Gente, você tem que entender que é o seguinte, primeiro, se você não clicar na boleta, você não vai ter a chance de ganhar dinheiro, concorda comigo? Se você não der o clique lá, você tá de fora, você não tem a chance de ganhar dinheiro. Você não corre o risco de perder? Claro, não corre o risco de perder, mas você também não vai ter a chance de ganhar. Então, precisa clicar na boleta. Você tomar stops, você tomar vários stops, não é ruim. Como não, Luana? Eu perdi dinheiro. Você tá maluca? Tá falando que não é ruim?
Não é ruim, dependendo da forma como você olha, tá? Por que eu digo que não é ruim? Na verdade, é um indicativo de que algo precisa ser melhorado, entende? Então, você não tem que ter medo de tomar stop, porque o stop é uma informação importante. Se você entrar numa operação, foi estopado, em outra operação, foi estopado, na terceira operação do dia, foi estopado, opa, peraí, alguma coisa não está certa. Você não está lendo o mercado bem naquele dia, a sua técnica ou a sua estratégia não está funcionando, mas isso te dá uma informação, entende? Agora, se você não entra na operação, se você não toma o stop, como é que você vai saber o que você precisa ajustar do seu operacional e do seu psicológico? Entende? Então, Cláudio, o principal, eu acho, para você, é essa questão do tipo, vamos largar o simulador de uma vez, sabe? Só ir para o simulador no caso de estopei o dia ou bati a meta. E mesmo assim, eu ainda às vezes acho complicado, sabe? Porque quando você, por exemplo, é estopado na conta real, eu tenho um limite de loss de 300 pontos por dia. Bati meu limite de 300 pontos, tenho que parar de operar na conta real, aí você vai para o simulador e acontece que no simulador você bate a meta. Aí você fica com esse sentimento do tipo, putz, devia ter continuado a operar e ter operado mais essas operações na conta real, eu tinha revertido o resultado. Só que não necessariamente. Talvez você, se você tivesse feito aquelas operações na conta real, você teria entrado em momentos diferentes, teria saído antes, não teria dado os mesmos resultados, tá? Então é o seguinte, essa fase de transição entre simulador e conta real, dá ansiedade? Dá. Dá medo? Dá. Mas tem que ir com medo mesmo. Vai e vê os seus resultados e aprende com eles. Não se importe se você tomar stop. Por isso que eu digo, vá pequenininho, vai, opera com a menor mão possível. Essa não é a fase que você tem que se preocupar em ganhar dinheiro. Essa é a fase que você tem que se preocupar em aprender a operar, em entender os sentimentos que estão envolvidos com operar, em trabalhar tudo isso para que você consiga evoluir e daqui a pouco consiga operar até com a mão mais pesada. Mas se você não passar por essa fase de aprendizado, não se calejar um pouco, você não vai conseguir. Então, respira fundo e vai com medo mesmo, tá beleza? Show, que bom, fico feliz, tá? O Antônio está perguntando, por que nossa parte reptiliana domina às vezes? Como controlar isso? A raiva vem e o descontrole é certo. Tá, bom... Antônio comentou da parte reptiliana. Essa é uma teoria para explicar algumas questões do funcionamento do cérebro, que seria o cérebro trino, né? A gente teria o cérebro reptiliano, que é o mais primitivo, que é onde vem o nosso instinto de lutar ou fugir. E é a resposta mais rápida, né? Aí a gente teria o cérebro límbico ali, né? Das emoções e tudo mais. E a gente teria o córtex, então, que é a parte racional, a parte que faz julgamentos, o raciocínio, que é mais lenta, né? E o que acontece é que esse cérebro reptiliano, ele é muito mais rápido, né? A resposta é muito mais rápida. Por quê? Pensa na seguinte situação, tá? Por que ele é muito mais rápido? Por que a gente age muito dessa questão dos instintos? Pensa só, você tá andando lindamente num bosque verdejante, o ar fresco, a brisa, uma paisagem linda. E aí quando vê, você dá de cara com um leão. Cara, não dá. A coisa mais idiota que você pode fazer nesse momento é ser racional e tentar calcular. Vem cá, o que eu faço? Será que se eu correr, a minha velocidade de aceleração é mais rápida que a do leão? Esse leão é pequeno, talvez eu consiga correr mais do que ele. Será que eu devo me esconder atrás de uma pedra? Ou eu devo subir na árvore? Ou eu devo me fingir de morto? Ninguém vai pensar nisso, né? Vai virar e vai dar um piró. Você vai, correr, você vai agir pelo instinto, óbvio, tá? Por quê? Porque, gente, se não houvesse esse instinto, com certeza nós não teríamos sobrevivido como espécies, tá? E a gente traz isso da nossa evolução e é um mecanismo de defesa, é um instinto de sobrevivência mesmo, tá? Então, o que acontece? Que muitas vezes, quando a gente está operando no mercado financeiro, a gente se depara com alguma situação que faz despertar algum instinto primitivo, tá? Que aí o que acontece? O seu cérebro visual enxerga aquela situação
ele manda a resposta, ele manda a informação para sua amígdala e para o seu córtex, para que eles processem aquilo e preparem o seu corpo para lutar ou para fugir diante daquela possível ameaça, tá? E é aí que entra a situação onde a gente consegue, onde a gente pode agir. Porque muitas vezes essa questão dos instintos é mais difícil de controlar. Sentir emoções é algo complexo e é algo natural. Tá? Muitas vezes você não tem como evitar a emoção, você tem como evitar muitas vezes o sentimento, que são coisas diferentes. Mas o que você consegue mudar? A sua percepção do estímulo, tá? De que forma? Você reprogramar o seu cérebro para que essa informação que você está vendo, para que ela não esteja associada a sentir, a despertar raiva em você. Entende? Por exemplo, eu entro numa operação, eu vejo o preço vindo contra a minha operação, pego o meu stop e aí já vai para o meu gain. Isso me dá uma raiva do mercado. Tá? Então, você tem associado que essa imagem visual desperta em você esse sentimento de raiva. O que você pode fazer é buscar essas memórias emocionais e mudar e ressignificar elas. Por exemplo, você dar uma nova informação para o seu cérebro que toda vez que isso acontece é um indicativo de que talvez a sua leitura estava certa, ou talvez não era o timing exato, ou talvez foi a imprevisibilidade do mercado, mas faz parte. Você dar essa informação para o seu cérebro. Quer dizer que você não vai sentir? Não necessariamente, porque como eu falei, as emoções elas são algo às vezes muito mais fisiológicos, tá? Do que propriamente mental. A emoção a gente sente no corpo, ela tem respostas fisiológicas. Então, muitas vezes você vai sentir, só que a intensidade disso, que vem do seu córtex, que vem das suas memórias, das suas associações com aquele fato, é o que você pode controlar. Então, por isso que você tem que mudar, né? Ressignificar, como eu digo, essas situações. Ficou meio confuso, Antônio? Deu mais ou menos para entender? É porque esse é um conteúdo, esse é um assunto que eu gosto bastante, mas ele é bem complexo, assim, ou, na verdade a gente teria que aprofundar bastante para ficar mais claro. Posso até abordar essa questão das emoções de forma mais específica em outra aula, se vocês quiserem. O Afonso está falando que ele acreditava que ele era totalmente disciplinado e tranquilo. Sempre me gabei por ser extremamente racional e analítico em quase tudo. Entretanto, quando comecei como trader, cheguei à conclusão que não passo de uma criança amedrontada que tem medo do escuro. Calma, Afonso, calma que isso é normal, tá? E não quer dizer que você não possa ser ou que você não é uma pessoa disciplinada, Afonso. Realmente, você pode ser disciplinado em muitas e muitas áreas da sua vida. O que acontece muitas vezes é que quando a gente vem para o mercado, a gente se depara com muitos sentimentos, com muitas situações novas que não são comuns no nosso cotidiano. Uma delas é a questão da perda, né? Ninguém gosta de perder, já falamos disso aqui em outra aula. Então, quando você vem para o mercado, você se depara com essa situação nova, com uma situação de pressão muito grande. E aí, muitas vezes, o que acontece é que o seu medo de perder, ele pode ser superior a sua capacidade de ser disciplinado nesse momento, entende? Então, nas outras atividades da sua vida que não estão relacionadas com perdas, né? Você não está correndo risco de perder coisas, você consegue ser super disciplinado, né? Agora, no mercado financeiro, quando está envolvido a questão de aceitar o risco, de correr riscos, a sua segurança, ela sobrepõe a sua disciplina. E aí você não consegue, muitas vezes, correr os riscos, porque é algo que talvez pode até ser um valor seu, a questão da segurança, sabe? E isso é muito maior nesse momento do que a disciplina, tá? Eu acho que é fundamental você entender qual que é o seu objetivo, primeiro, qual que é o seu objetivo no mercado, e aí você entender que no mercado, se tratando de mercado financeiro, não tem como ganhar dinheiro sem correr o risco de perder dinheiro, tá? Não tem como, tá?
Você precisa aceitar correr o risco de perder para ter a chance de ganhar. E aí você calcular um pouco mais esse risco, trabalhar um pouco mais isso nesse momento. Nessa operação, qual é o risco que eu aceito correr, quanto eu aceito perder para talvez ter a chance de ganhar, tá? Que aí você começa a trabalhar essa questão da sua segurança, a questão da aceitação da perda, a questão da aceitação do risco. E aí, talvez, quando você conseguir mudar a forma como a sua mente está enxergando isso, você consiga trazer a sua disciplina de fora do mercado para dentro do mercado. E, principalmente, eu não sei se você já tem ou não, Afonso, mas ter um gerenciamento de risco bem desenhado para que você possa evidenciar para você mesmo que se você tiver a disciplina que você tem fora do mercado, dentro do mercado, você vai conseguir fazer a conta fechar, tá? Porque, poxa, se você sabe que você manter a disciplina em todas as operações e você tiver um percentual de acerto X e você, quando perde, perder Y, quando ganha, ganha Z, dá para fechar a conta? Dá. Então, agora eu tenho que trazer essa disciplina de fora do mercado para dentro, para que realmente isso possa acontecer. Beleza? Acho que essa é a minha principal dica. Minha principal dica aí para você. Ficou claro? Serviu? Ajudou? Escreve aí pra gente. Tá? Nas perguntas que o pessoal mandou ontem e hoje, tinha muita coisa relacionada com essa questão do erro, de não admitir, aceitar, né? De não aceitar que errou, a questão do stop, tá? Então, novamente, eu falo aqui que, para mim, o principal disso é você entender que o stop é uma informação importante, tá? Você tomar alguns stops é uma informação muito importante de como estão os seus resultados e do que precisa ser melhorado. Então, não tenha medo do stop, aprenda com eles, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui das perguntas, então. Se vocês não vão mandar no chat, deixa eu ver aqui do pessoal, que o pessoal mandou no formulário. Mais alguma pergunta? Ó, tem gente falando que a maior dificuldade é tempo para se dedicar, tá? Essa questão de tempo, pessoal, é relativo. Mais do que ter um dia inteiro para se dedicar ao mercado, é importante a qualidade do período do tempo que vocês dedicam para estudar o mercado. Às vezes é mais interessante você dedicar 2 horas para o seu dia, mas de maneira focada, de verdade, 100% concentrado, sem celular, sem WhatsApp, sem interrupção, do que você ficar o dia inteiro acompanhando o mercado e fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, tá? Então, mais do que a quantidade de horas, invistam na qualidade do estudo, da dedicação de vocês. Tem algumas pessoas comentando que a maior dificuldade é saber a hora de entrar na operação. Nossa, essa realmente é a dificuldade, eu acho que de quase todo trader, né? É a hora, é agora, entro ou não entro? Isso é uma questão que no início ela acredito que seja um pouco mais agravante, tá? Mas com o passar do tempo, com a experiência, é por isso que a gente tem que no início sempre operar pequenininho. O objetivo no início, quando a gente está começando o mercado, primeiras fases, primeiros anos talvez até, é aprender, é entender a dinâmica do mercado. Então, opera pequenininho e vai. Clica, se você acha que está na hora de clicar, clica. Se der gain, é uma informação. Se der loss, é outra informação, tá? Então, e você sempre vai ficar na dúvida dessa questão, é a hora, entendeu? Você pode usar aí 500 mil indicadores que não vai resolver, tá? Não existe um cenário, é muito difícil ter um cenário perfeito no mercado. Você precisa arriscar, mas entender qual é o risco que você está correndo, quanto você aceita colocar em jogo, tá? E, como eu falei antes, vai com medo mesmo. Alex está pedindo, é normal sentir raiva mesmo estando no simulador? Você está começando, Alex? É normal, sim. É normal, tá? Mas pode ficar tranquilo, vai com calma. Vai com calma. A continuidade das operações, do tempo, a experiência vai fazendo você entender que essas coisas fazem parte, que às vezes mesmo perdendo depois dá para ganhar, que não dá para ficar
nessa ânsia de querer as coisas logo, entendeu? Tudo tem um tempo para acontecer. Continua, vai estudando, vai aprendendo, que as coisas vão evoluir se você se dedicar para isso. Cláudio está dizendo que no início sentia muita ansiedade, chegava a sonhar com operações, hoje está mais tranquilo. Que bom. É super normal. Essa questão de sonhar com operações, gente, praticamente todo mundo no início, tá? Chegou agora, Gui! Que bom, seja muito bem-vindo. Quer deixar aí a sua pergunta? Qual é a sua dúvida, a sua dificuldade nesse momento em relação aos aspectos mentais, controle emocional aí no trading? Que é disso que a gente está falando agora. O Alex está falando que ele chegou a ficar tremendo e suando as mãos. Normal, isso é um efeito da emoção, é um efeito fisiológico. Realmente você estava sentindo, né? Você estava tendo uma emoção, tá? Gente, talvez semana que vem até, vou trazer para vocês aqui explicações mais teóricas, digamos assim, sobre essa questão das emoções, como que elas ocorrem no nosso corpo, por que que a gente sente isso, enfim, para a gente entender um pouquinho melhor, que acho que pode ajudar vocês a entender esses processos que estão passando com vocês, que passam com vocês, e aí no momento que a gente entende, a gente tem mais condições, melhores condições de controlar isso também, né? Ó, o Célio está falando, a minha maior dificuldade de sair da operação, mesmo após já ter batido a meta. Quero continuar, daí devolvo. Célio, a gente não pode jamais, em hipótese alguma, permitir que um dia de gain vire um dia de loss. Permitir que uma operação que a gente bateu a meta se transforme numa operação perdedora, tá? A gente tem que ter os nossos mecanismos de proteção. Então, às vezes, tem que cuidar um pouquinho, Célio, como é que tá a sua ganância, se você não está sendo muito ganancioso, tá? A gente tem que ser audacioso no mercado, tem que querer bons resultados, tem que querer ganhar dinheiro, claro que precisa, mas a gente também tem que cuidar se a gente não está sendo ganancioso e acaba devolvendo. O que a gente tem que garantir é que a gente vai ganhar dinheiro, tá? E aí talvez essa questão de valorizar mais a disciplina, bateu a meta, parou, sai fora, do que o resultado financeiro, também pode te ajudar nesse momento. Porque aí se você bateu a meta, continuou operando, pô, operei mal. Tá? Quer dizer que você vai fazer isso para sempre? Não, mas às vezes é bom você passar um tempo operando dessa forma, batia a meta, sai fora, batia a meta, sai fora, essa é a disciplina, para que você habitue a sua mente com isso, tá? E aí depois sim, você alongue as operações que você acha que tem condições de alongar e você sai naquelas que você acha que não, deu, acabou, é isso que o mercado tem para mim, tchau e benção, tá bom? Outra estratégia que o pessoal usa, não sei se você já conhece, enfim, mas que o pessoal usa bastante, e eu particularmente gosto e uso com os meus alunos, é a questão do loss from top, sabe? Loss from top é o seguinte, vocês sabem o que é, gente? Vou explicar rapidamente. É o seguinte, eu tenho a meta aqui eu tenho uma meta de 400 pontos no dia, por exemplo. 400 pontos no dia é minha meta. Bati esses 400, quanto eu aceito colocar em risco para continuar operando e poder ganhar mais? Eu aceito colocar no risco agora 100 pontos, ou 10%, 20%, sabe, da meta. E é o seguinte, perdeu isso, deu, tchau, cai fora. Não, continuei, fiz a próxima operação, deu gain, beleza. Deu gain, agora de novo, eu tenho 100 pontos que eu posso colocar no risco para tentar ganhar mais. Entende? Você vai sempre subindo, sabe? É quase um trailing stop aí do dia também, sabe? Isso é uma outra estratégia legal para você aproveitar os dias que são bons, mas garantindo que você não vai devolver tudo para o mercado, né? E aí, de novo, valoriza muito mais a disciplina de seguir essa sua regra do que propriamente o resultado financeiro. Porque senão vai ser uma pressão muito grande em cima de você mesmo. Legal, o Gui tá falando que ele já é um pouco mais experiente e sempre busca melhorar. E ele também tem um canal no YouTube para ajudar as pessoas. Gui, escreve aqui pro pessoal qual que é o canal para a galera visualizar lá, para a gente ver depois. Mas mesmo estando no mercado há algum tempo, nunca parei de estudar. Por isso, tá aqui no curso do Danilo, para aprender cada vez mais. Parabéns para vocês mesmo. Vamos nos unir. Legal, Gui. Bota aí depois qual que é o canal pra gente, tá?
Ó, o Gui tá falando, fala um pouco sobre gerenciamento de risco. Acredito ser uma das coisas mais importantes para quem está começando. Parabéns, muito boas suas dicas. Obrigada, querido. Legal. Show. Gente, é o seguinte, ó, gerenciamento de risco, tá? É uma das coisas que mais mata, como eu estava falando antes para vocês, né? Uma das coisas que mais mata o trader é que, na verdade, assim, é que você se mata, é quase um suicídio, tá? Tipo assim, você se mata antes mesmo de poder ter a chance de começar a colher resultados. Porque a galera vem para o mercado, e é normal, enfim, com essa ânsia de querer ganhar logo. E aí a gente tem a questão da alavancagem, né? Você se alavanca demais para ter a chance de ganhar muito, só que você quer a chance de ganhar muito sem aceitar correr o risco necessário para aquilo. Né? Você ainda não está preparado para aceitar esse risco. Então é o seguinte, o que você realmente precisa é garantir a sua sobrevivência na sua fase de aprendizado. Não é só na sua fase de aprendizado, é em todas as suas fases como trader, tá? Você precisa garantir que você vá sobreviver. Então, você precisa, sim, do gerenciamento de risco. É ele que vai nos dizer quanto que a gente vai perder quando a gente estiver errado, que a gente vai estar errado e muitas vezes, e quanto a gente vai ganhar quando a gente estiver certo. E aí, o quanto que a gente vai ganhar quando a gente estiver certo tem que ser maior do que o quanto que a gente vai perder quando estiver errado, tá? Então, assim, gerenciamento de risco é fundamental. Danilo tem ótimas, excelentes aulas a respeito disso. Só que o gerenciamento de risco, quando ele é bem desenhado dessa forma, ele tem uma implicação psicológica muito legal, porque ele tende a deixar a sua mente mais tranquila. Por quê? Porque você passa a informação para sua mente de que você já sabe o que de pior pode acontecer se tudo der errado. Ah, se tudo der errado, eu vou perder tanto. E a sua mente já sabe o que de melhor pode acontecer se tudo der certo. Isso tende a deixar a sua mente mais tranquila. É como se você passasse a informação para ela de que você está no controle da situação. Entende? E aí ela tende a se acalmar do tipo, tá, eu posso ficar tranquila porque eu sei o que pode acontecer. Então, esse é um dos fatores psicológicos também que é bem importante você ter o gerenciamento de risco. Gente, show, que legal. Nossa, o tempo voou hoje, hein? Legal as perguntas de vocês. Luana, tem algum treinamento para ser mais calmo nas operações? Olha, o que eu mais indico, Renato, é a questão da meditação, tá? É você trabalhar isso fora do mercado para que você consiga trazer para dentro. E enquanto você estiver operando, o melhor exercício, o exercício que mais funciona para te deixar calmo enquanto você está operando, são exercícios de respiração. Tá na operação, sentiu que tá ansioso, coração acelerou? Ó, respira. Que só o ato de você fazer isso, meu, já muda toda a sua biologia, já manda informações completamente diferentes para o seu cérebro e fica bem mais fácil, tá? Então, a ansiedade bateu, experimenta fazer esse exercício de respiração. Quando, quando toca o sino do Profit, o coração acelera e respiro. Isso aí, Cristiano. Boa, boa estratégia. Esse sininho, né? Então, gente, coloca a canção de Ninar. Pessoal, gostaram? Quero saber de vocês se gostaram da aula de hoje, de tirar dúvidas. Sim ou não? Sim, bom. Obrigada, Gui. Que bom que você gostou, hein? Show, gente. Obrigada. Eu que agradeço vocês. Fábio, sua primeira aula por aqui. Muito bem-vindo. Espero vê-lo sempre por aqui. Alex também, primeira aula. Bem-vinda, galera que está começando agora. Eu fico muito feliz de poder contribuir com vocês. E para o pessoal que ainda não segue, ó, Market Minds no Instagram, tem dica quase diária, todo dia tem coisa lá, tá? Vou escrever aqui, ó. Tá bom? Pessoal que não segue o Market Minds no Instagram, sigam lá.
Gui também, primeiro dia. Muito bem-vindo, Gui. Então, fechou, pessoal. Nos vemos na semana que vem, no mesmo bate-local, bate-horário, bate-canal. Beijo grande para vocês. Boas operações. Tchau, tchau.